Boa noite, irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão da Igreja Batista Nova Esperança em Piuí. Mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesses primeiros minutos, nós então aguardamos os irmãos entrarem, acessarem e chegarem aí para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Então aproveite agora para compartilhar o link, convidar pessoas, pegar sua Bíblia e se preparar para juntos ouvirmos a voz de Deus nesta noite e nos alimentarmos um pouco da palavra nesses dias difíceis que temos vivido e nos quais infelizmente não podemos nos reunir. Boa noite, irmã Viviane. Boa noite, Débora, minha esposa. Os que forem chegando, deixam uma boa noite, um sinal, um joinha, alguma coisa para eu saber que vocês estão. A irmã Tayla também apareceu ali, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma meditação bem importante, bem preciosa da Palavra de Deus, bem necessária, e um texto bíblico maravilhoso, bem desafiador, que traz muito consolo aos nossos corações. Então vamos aguardar aí para que todos possam chegar, entrar. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando para ouvirem a Palavra de Deus aqui no nosso grupo do Facebook. Lembrando que depois a mensagem fica salva aqui no grupo, para quem quiser ouvir novamente ou compartilhar. E também eu coloco no canal do YouTube, no canal Diamantes Eternos, que é o canal aqui da nossa igreja. Boa noite para o Pedro, né? Um abraço para ele também, Deus abençoe. Um abraço a todos, né? Como gostaríamos de estar juntos, louvando ao Senhor. Dona Miriam, Dona Luísa, sejam bem-vindas, estão chegando aí. Uma bênção, uma alegria ter todos vocês aqui participando. Boa noite, Dona Miriam, Deus abençoe. Irmã Janaína, boa noite, irmã Janaína. Estamos orando por você, pela sua família. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Então, irmãos, eu convido todos a pegarem suas Bíblias. Nós já vamos iniciar a nossa pregação. Então, o ideal é que você tenha a sua Bíblia em mãos. Se não, que você apenas escute, preste atenção. Eu estarei sempre lendo o texto e explicando a palavra para os irmãos. Irmã Gasparina também chegou, seja bem-vinda. Boa noite. Hoje, boa noite, Pastor João, seja bem-vindo. Temos orado pelo irmão, pela irmã Suelane, por toda a família. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer. Parece até uma contradição esta frase, né? O que fazer quando não sabemos o que fazer? O fato é que eu estava refletindo sobre isso, pensando, e hoje pela manhã eu conversei com o pastor Carlos, de Vargem Bonita, conversamos pelo WhatsApp, e ele citou este trecho da palavra, né, diante da situação difícil que temos vivido. Nós estávamos compartilhando algumas lutas em comum que temos vivido. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo, Gabriel, Deus abençoe. E quando nós estávamos nos despedindo já, ele citou esse texto, né, que não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Deus. Então eu já estava pensando sobre isso e eu então decidi compartilhar com os irmãos justamente esta passagem e espero que seja uma bênção na sua vida como é na minha nos momentos difíceis pelos quais passamos. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Existem situações nas nossas vidas que nos deixam perdidos, que nos deixam abalados, confusos. Como muitos costumam dizer, nos deixam sem chão. Literalmente existem momentos tão difíceis, tão complicados, que nós não sabemos o que fazer.
não sabemos para onde correr, não sabemos a quem recorrer, o que fazer, o que não fazer. Parece que não tem nada para fazer, nós ficamos completamente abismados, perdidos, desesperados. O que nós fazemos nessas horas? O que acontece é o seguinte: essa pandemia tem sido uma dessas situações, ao menos para mim, e eu creio que para a maioria de nós, e para a maioria dos irmãos que aqui me acompanham. Essa situação que temos vivido tem sido muito difícil em vários sentidos. Boa noite, irmão Mauro, seja bem-vindo. Temos orado pelo irmão e pela família. Tanto pelas doenças, seu Nonato, boa noite, Deus abençoe. É isso aí, compartilhar a tela aí, né? Tem sido bem difícil por várias situações, pelas mortes, pelas doenças, pelos infectados. Nós ficamos tristes com as notícias, pelas perdas, pelo sofrimento dos irmãos, dos amigos e familiares. Por tantas tribulações que tem causado, por este isolamento, este afastamento, a igreja fechada, essa coisa de abre, fecha, decretos e tantas coisas que nós temos que pensar, tantas preocupações, e a gente não consegue caminhar, não consegue começar um projeto e avançar. E a gente se preocupa com a saúde, não sabe se pegou a doença, se passou, se vai pegar, se os recursos que a gente tá fazendo servem para alguma coisa. E é aquele medo, e nós recebemos as notícias, mas principalmente quando nós sabemos dos irmãos e familiares e amigos que estão doentes, que estão infectados. Hoje recebi a notícia do pastor Cleiton, nosso missionário lá em Passo, que deu positivo também para Covid, e ele pediu as nossas orações. Então, são muitas notícias difíceis, e em vários sentidos, com toda a crise que tudo isso tem causado, eu confesso que às vezes eu me sinto assim, sem saber o que fazer, até como pastor. O que eu faço com a igreja? Como que eu faço os cultos? Como que eu acompanho os irmãos? Como que nós podemos crescer espiritualmente, orar juntos? Eu fico pensando, o que eu faço? Eu abro a igreja, mudo o horário, a gente faz isso, faz aquilo. Então nós ficamos bem perdidos dentro dessa situação difícil que temos vivido. É bem complicado, é bem tenso mesmo. Mas não é exclusividade nossa, nós temos passado por esse momento difícil, como tantas pessoas no Brasil e no mundo. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos outros irmãos do passado que passaram por situações semelhantes, por momentos na vida deles e do povo de Deus em que eles ficaram sem saber o que fazer. Literalmente, um deles é o rei Josafá, sobre o qual nós vamos falar nesta noite. Em determinado momento ele diz abertamente: eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer. Então, aplicando para os nossos dias, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Nós temos que olhar para a palavra de Deus para encontrar respostas. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento. Eu coloquei na descrição, então peço os irmãos abrirem lá, segundo Crônicas, o capítulo 20, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E eu estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, acompanhe. Se não estiver, você escute a leitura, tá bom? Pois é nesta passagem, neste capítulo, que nós vamos meditar e tirar algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. A palavra de Deus nos diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, este é um texto precioso do Antigo Testamento, uma história muito bonita, muito importante de fé, de livramento, de milagre e do agir de Deus em situações nas quais nós, seres humanos, não sabemos o que fazer. O que estava acontecendo aqui é que o reino de Judá, o reino do sul, né, do povo de Deus, ali quando Israel foi dividido entre norte e sul, Israel e Judá, o reino de Judá, o rei ali era Josafá, um bom rei, um rei fiel a Deus, um rei que era temente ao Senhor, que procurava guardar a palavra, obedecer a palavra. Ele passou por uma situação tão difícil, mas tão assustadora. Ele teve medo, muito medo, e ele afirmou diante de todos e diante de Deus que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. O que aconteceu é o seguinte, que estava vivendo um tempo de paz, e de repente chega aos ouvidos de Josafá a notícia de que um imenso exército, um grande exército estava vindo para atacar a nação de Judá e destruir o povo de Deus. Vários povos, diz no versículo 1, tinham se unido, feito uma aliança para atacar Judá. Então ali tem os moabitas, os amonitas e os meunitas. Então essas três nações e provavelmente outras, por algumas palavras que dizem ali da Síria, outros povos de longe tinham se unido e formado esta aliança para atacar o reino de Judá, o povo de Deus, do qual Josafá era responsável como rei, líder político e líder religioso, era o papel dele naquele tempo. E o texto diz que ele teve medo, Josafá teve medo. Ele se assustou, ele ficou preocupado. E na hora ele já começou a orar, ele já foi buscar ajuda de Deus, ele já chamou todo o povo e falou: vamos jejuar, vamos orar, vamos pedir ajuda de Deus, vamos pedir o socorro do Senhor. E aí ele faz uma oração muito bonita do versículo 5 em diante, mostrando todo o seu conhecimento de Deus. Ele ora e ele termina a oração no versículo 12 dizendo: Deus, essa multidão vem contra nós. Nós não temos força para resistir a este exército, nós vamos ser destruídos por eles e nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Então existem situações em nossas vidas, mesmo como povo de Deus, que nós não vamos saber o que fazer. Nós somos fracos, somos pequenos, pecadores, somos limitados, temos muitas dificuldades em todas as áreas. Nós estamos num mundo caído e mau, num sistema corrupto e demoníaco, no qual Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Nós lutamos com a morte, com a doença, com o pecado. Então vão existir situações tão difíceis, mas tão complicadas em nossas vidas,
Talvez você já tenha passado por momentos assim, é bem provável. E agora nós temos vivido um momento em comum que nós não sabemos o que fazer. Nós somos pequenos, reconhecemos isso, não temos força, não sabemos o que fazer. O que Josafá fez então quando ele não sabia o que fazer? E o que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Então a resposta vai ser dupla. Vão ser duas atitudes que devemos tomar. Duas coisas a se fazer quando não sabemos o que fazer. Olhando o exemplo de Josafá e do povo de Judá nesta situação tão difícil, na qual eles não tinham como resistir àquela multidão. Se aquele exército chegasse em Judá, humanamente falando, a batalha seria cruel e os inimigos venceriam facilmente e destruiriam Judá completamente, Josafá e o seu povo, o povo de Deus. Então, quando nós não sabemos o que fazer, como agora, e eu confesso aos irmãos, como eu disse aqui, em muitos momentos, nesses últimos dias, eu tenho me sentido assim, sem saber o que fazer como pastor, com a igreja, até com as pregações. Muitas vezes eu fico pensando como ajudar os irmãos, como cuidar da igreja, como fazer os cultos, as pregações e por aí vai. E sempre pensando em todos que estão doentes, naqueles que estão internados, naqueles que estão isolados em casa, naqueles que estão com suspeitas, nas notícias que vêm de fora, de amigos, pastores, missionários, familiares doentes, pessoas que faleceram, as famílias que estão de luto e vendo toda a crise política em nosso país. Olhando para Josafá e diante do inimigo que ele tinha, da luta que ele tinha, a primeira atitude que devemos tomar, irmãos, quando não sabemos o que fazer, é continuar fazendo o que sabemos que temos que fazer. Preste atenção nessa frase. Parece complicada, mas não é. Quando não sabemos o que fazer, a primeira atitude a tomar é continuar fazendo o que sabemos o que temos que fazer. Deixa eu tentar explicar. Nós não sabemos o que fazer diante desta pandemia e de tantas coisas que tem trazido sobre nós, sobre nossa igreja, nossas famílias. Porém, a vida continua e algumas coisas nós não podemos parar. Nós temos que continuar fazendo aquilo que sabemos o que temos que fazer. Por exemplo, a nossa rotina diária, leitura bíblica, oração, né? o temor a Deus, fugir do pecado, cuidar das coisas dentro de casa, fazer o nosso trabalho, aqueles que precisam sair para trabalhar. Olhando para Josafá, ele falou para Deus, eu não sei o que fazer, Senhor, nós não sabemos. Porém, ele continuou fazendo o seu trabalho como rei, ele assumiu a sua postura como líder, como homem de Deus, como um homem mesmo, e não deixou de fazer o que ele sabia que tinha que fazer. Por exemplo, ele sabia que tinha que orar. Então nós não podemos resolver o problema da pandemia, mas nós sabemos que devemos orar. E não podemos parar de orar. Ele sabia que devia chamar o povo para buscar a Deus. Ele chamou o povo, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Ele é que pode nos socorrer. Então nós não podemos resolver os problemas ao nosso redor, mas nós podemos clamar a Deus juntos. Irmãos, orem, vamos orar, não podemos deixar de orar. Isso a gente sabe que deve fazer. Ler a Bíblia, continuar evangelizando. Josafá, ele assumiu suas responsabilidades e ele continuou fazendo como rei, como homem, como líder. Ele ficou firme apesar do medo. Olha só, às vezes nós vamos sentir medo e até desespero, mas nós não podemos nos entregar, desistir, nos desesperar, né, ao ponto de não fazer nada. Continuar fazendo aquilo que temos que fazer. Então, o Josafá, ele fez. Ele não saiu, fugiu desesperado, gritando. Ele não se encolheu num canto, se acovardou. Ele não ficou gritando em desespero. Ele orou. Ele clamou a Deus por misericórdia e por ajuda. E ele fez o que tinha que fazer. Chamou o povo para orar. Reuniu o povo para jejuar. Reuniu o povo para louvar a Deus, para buscar a Deus. E aí depois eles foram se preparar para a guerra. Reuniu o povo, chamou todo mundo e vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus e vamos ficar pronto para enfrentar aqui o inimigo. Mesmo com medo, mesmo sabendo que humanamente eles não poderiam vencer aquele inimigo que vinha contra ele.
O que eu quero dizer para os irmãos é que, por pior que seja a situação, mesmo que nos sintamos sem chão, sintamos esse medo terrível e ficamos com essa ideia de não saber o que fazer diante do problema que enfrentamos, seja a notícia de uma doença, uma tragédia em casa, um problema familiar, um problema financeiro, ou mesmo essa situação da pandemia que temos vivido, problemas que acontecem na igreja. Nós não podemos nos desesperar ao ponto de entrar em depressão, de travar ou de nos descontrolar. Nós não sabemos o que fazer em relação ao problema, mas tem outras coisas que nós sabemos. Por exemplo, aqueles que são pais têm que continuar cuidando dos seus filhos. As donas de casa têm que continuar fazendo a comida. Os homens têm que continuar dando um jeito de sustentar suas famílias, de trabalhar, de cuidar das coisas de casa. Então, a gente não sabe o que fazer, mas outras coisas nós sabemos o que fazer, então nós fazemos isso. Eu não sei o que fazer nesse problema e daí a gente larga a mão de tudo. Não. Então eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Vou amar a Deus, vou amar minha família, vou amar meus irmãos, vou orar, vou ler a Bíblia, vou trabalhar, vou cuidar da minha casa, vou fazer a comida, vou limpar, vou ler um livro, né? Eu vou mandar um versículo pela internet, eu vou trabalhar ali. A gente sabe o que tem que fazer, nós vamos fazer. Não desesperar, não pecar. Ligando a mensagem que eu preguei domingo à noite, que às vezes a pessoa cai em pecado e daí, pequei mesmo, aí se entrega ao pecado. Não. Mesmo quando nós não sabemos o que fazer, não é solução nenhuma. Eu vou pecar então, eu estou em desespero, a situação está difícil, então eu vou... Jamais. Nós sabemos que não devemos pecar. Então a gente continua vivendo em santidade, fugindo do pecado. Não blasfemar, não desistir da vida, não desistir da família, não desistir do Senhor Jesus e nem tentar resolver as coisas da nossa maneira, do que dá na teia, né? Ter alguma ideia doida e tentar resolver, que às vezes pode piorar a situação ao invés de ajudar. Irmãos, mesmo sem saber o que fazer, tem muitas coisas que nós ainda sabemos. Então, por exemplo, eu confesso que eu não sei muito o que fazer com relação à igreja, porque a cada semana sai um decreto novo, os horários mudam, as restrições, as permissões. Então hoje mesmo saiu uma nova permissão que as igrejas poderiam se reunir com 30% até às 19 horas. Porém, como vários irmãos da nossa igreja estão, alguns estão internados, outros estão isolados, e alguns não sabem, né? E não dava tempo de avisar todo mundo, ia ser uma coisa... Falei, não, vamos manter o culto aqui. Então eu fico meio na dúvida com essas coisas. Não sei direito o que fazer, mas eu sei. Tenho que continuar pregando a palavra. Temos que continuar orando uns pelos outros. Temos que continuar nos comunicando, mesmo que seja pelo WhatsApp. Eu tenho que continuar lendo a Bíblia. Eu tenho que continuar lendo um livro. Eu tenho que continuar reunindo a minha família para fazer o culto doméstico. Então nós não sabemos o que fazer para resolver essa pandemia. A gente faz o que sabe que tem que fazer. Se protege, se isola, toma os remédios, quando tem, toma a vacina. E a gente vai tomando as providências, usando a máscara. Se liberar o culto, a gente volta com o isolamento, o afastamento, todos os cuidados. Não sabemos o que fazer, mas nós sabemos outras coisas que devemos fazer e devemos fazê-las, né? Com fidelidade, com dedicação, com amor. Primeiro passo, quando nós não sabemos o que fazer, quando a situação é tão difícil, não é desespero, não é depressão, não é travar, não é angústia, não é desistir. É continuar fazendo o que sabemos que devemos fazer. E são muitas coisas. Tem pessoas que dependem de nós, pessoas que precisam de nós, as crianças, a família, os idosos. E nós temos que continuar fazendo aquilo que nós sabemos que devemos fazer, seja na vida espiritual, na vida aqui neste mundo. O segundo passo, olhando para a situação de Josafá, nesse momento de desespero pelo qual ele passou, e que ele confessou abertamente, não sabemos o que fazer, como nós temos vivido agora, irmãos. O segundo passo a agir, a dar, quando nós não sabemos o que fazer,
é olhar para o Senhor e confiar nele. Grave isso. Quando não sabemos o que fazer, nós devemos olhar para o Senhor e confiar nele. O fim do versículo 12 é lindo. O fim do versículo 12 é maravilhoso. Josafá diz assim: ah, nosso Deus. Ele está orando, ele está terminando a sua oração. Acaso não executarás tu o julgamento contra eles, os inimigos que vinham, né? Porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Mas ele não parou aqui, ele diz: porém, mesmo sem saber o que fazer, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que frase linda, irmãos, que frase preciosa. Que declaração de fé. Que maneira de concluir a oração. Que exemplo para nós. Olha, Josafá, primeiro ele reconheceu sua limitação, a limitação do povo, ele reconheceu a fraqueza e a pequenez deles. E eles não tinham condições de resolver aquele problema, eles estavam com medo. E eles falam: não sabemos o que fazer, Senhor, mas ele não para ali. Aí ele expressa a fé do seu coração, a fé do povo de Deus. E ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Isso é fé. Isso é confiança real. Isso é certeza de saber quem é Deus e do que Deus é capaz. E de que Deus é maior que nossos problemas, que nossas dificuldades, que as crises que enfrentamos, que Covid, pandemia ou qualquer tragédia que venha sobre nós e nossas famílias e nossas igrejas. Josafá reconhecia que Deus era maior que aqueles inimigos que vinham contra eles. Eles não poderiam vencer, mas Deus podia, por isso eles colocavam os olhos em Deus. Em minha conversa hoje com o pastor Carlos, a conclusão que chegamos juntos ali, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então, quando nós não sabemos o que fazer, quando você não souber o que fazer, olhe para o Senhor e confie nele. É isso que essa frase significa. Mesmo com medo, mesmo sem saber como agir, assim como Josafá, nós olhamos para o nosso Deus, nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus e confiamos nele. Eu me lembrei imediatamente do corinho que nós cantamos: Fita teus olhos em Cristo. É um cântico antigo e bem conhecido, né, que diz: fita teus olhos em Cristo. E é isso que Josafá falou: os nossos olhos estão postos em ti, estão fitos em ti, estão fixos em ti. Depende da versão da Bíblia. Mas a ideia é olhar para o Senhor com fé e confiar mesmo, totalmente de coração, de verdade. É fixar os olhos nele, fitar os olhos nele e depender dele. Não ficar olhando para o problema, não ficar olhando para as circunstâncias, não ficar olhando para a mídia ou para as pessoas, mas fitar os olhos em Deus, em Jesus, que pode todas as coisas, que tem todo o poder, que é soberano, que nos ama, que nos deu o seu Filho, que cuida de nós e que habita em nós na pessoa do seu Santo Espírito. É o Deus que comprou a igreja com o sangue do seu Filho, é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina soberano, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Olhar para esse Salvador que venceu a morte, que ressuscitou, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que voltará um dia em glória para buscar a sua igreja e resolver todo o problema. Josafá, ele colocou a fé em Deus. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que deveria confiar em Deus, e ele confiou. O texto diz que ele buscou a Deus continuamente. Olha o versículo 3, diz assim: então Josafá teve medo, olha só, ele estava com medo. E ele foi se esconder no quarto. Não foi isso que ele fez. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Essa maneira que o autor colocou, e se pôs a buscar, é uma ação contínua. Significa que ele começou a buscar a Deus continuamente. A partir dali ele já estava buscando, então ele foi buscar ainda mais. Então essa pandemia tem nos atrapalhado, tem prejudicado, tem trazido sofrimento e dor, mas isso não deve nos levar a travar e a parar, mas a buscar ainda mais ao Senhor. Buscá-lo continuamente, mesmo em casa. Irmãos, ouvir as mensagens, ouvir as transmissões que eu, outros pastores estão fazendo.
Abrir nossas Bíblias, fazer nosso devocional, ter um tempo de oração pessoal com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Orar, cantar, louvar, buscar a Deus continuamente, clamar a Deus para dar uma solução a isso, dar um fim a este mal, nos livrar disto. Foi o que Josafá fez. Ele teve medo, ele ficou assustado, então ele correu para perto de Deus e começou a pedir ajuda de Deus. Olhar para o Senhor e confiar nele implica em buscá-lo continuamente, sem desistir. Sem desistir. Isso é fé real. É a fé verdadeira, que não depende das circunstâncias. Os problemas são maiores do que nós, mas o nosso Deus é maior do que os problemas. E a fé real descansa nessa certeza de quem é Deus e do poder que ele tem. Outra coisa que Josafá fez aqui, demonstrando a sua fé e os olhos fixos em Deus, foi apregoar jejum ao povo. Então ele já convocou todo mundo, ele falou, vamos jejuar e vamos orar. Lembra que o jejum é apenas algo que vai além da oração. A ideia de que nós estamos passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que precisamos buscar tanto a Deus que a gente abre mão até de comer para orar e buscar ao Senhor, clamando a Ele por uma ajuda, por uma resposta. Então o povo ele apregoou o jejum, chamou o povo para orar, e eles foram orar, ele reuniu o povo. Então nós não podemos nos reunir, pelo menos por alguns dias, por algumas horas. Talvez na próxima terça já poderemos estar reunidos lá na igreja, das 6 às 7. Domingo parece que ainda está tudo fechado, não vamos poder fazer nada ainda. Mas na próxima terça, se Deus assim permitir, poderemos estar lá, até 30 pessoas, né? Reunidos ali para orar e buscar o Senhor. Então vamos buscar, mas mesmo longe, assim, cada um em seu lar, buscando a Deus. Então eu peço aos irmãos, orem. Orem para que Deus traga um fim a este mal que assola nossas vidas. Para que os casos diminuam, para que as pessoas sejam curadas, para que as vacinas tenham efeito. Para que a vida possa voltar ao normal, as igrejas possam voltar a se reunir, nós possamos voltar a nos encontrar. Que aqueles que estão doentes tenham a saúde restaurada. Para aqueles que estão com suspeitas sejam libertos disso. Para aqueles que estão sofrendo sejam consolados. Temos que orar, orar e orar. Josafá orou. E a oração dele, do versículo 5 ao 12, é linda. Depois você pode ler novamente. Mostra ali uma pessoa que conhecia Deus profundamente. É uma oração assim de alguém que conhecia a palavra de Deus, um modelo para as nossas orações, que não sejam orações decoradas, egoístas, aquelas orações da boca para fora, mas uma oração bíblica, uma oração que entende quem Deus é e faz, confia na soberania dele. Então, nesses dias difíceis que nós não sabemos o que fazer, nós sabemos que devemos orar. E temos que orar e orar bastante. Orar sozinhos, juntos, em família, com os irmãos e o máximo que puder. Em casa nós oramos com as crianças, Débora e eu nós oramos juntos e temos os nossos momentos de oração pessoal, em que estamos orando por vocês e pelas demais pessoas que tanto precisam, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos nossos líderes, pelos doentes, pelos profissionais da saúde, pelos missionários e por tantas pessoas que precisam do nosso clamor, das nossas orações. Outra coisa que Josafá fez com o povo, aí já dos versículos seguintes, foi adorar a Deus. Eles se reuniram para a batalha e eles foram caminhando, marchando para aquela guerra que humanamente já estava perdida. Mas sabe o que eles fizeram enquanto iam? Eles louvaram e adoraram a Deus. Então outra coisa que nós devemos fazer é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor. É cantar os hinos, é entoar os cânticos, mesmo em casa, sozinho, em família. É cantar, adorar, exaltar a Deus, é falar com Deus e elogiar e engrandecer o nome dEle. É não deixar de adorar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós não podemos estar no culto ali cantando, então eu canto em casa, canto com a minha família, eu canto sozinho. Louvar e adorar a Deus. Falar os versículos, elogiar o Senhor, citar as passagens bíblicas que falam das grandezas de Deus. O povo foi adorar a Deus. A luta não tinha nem começado, mas eles já estavam adorando a Deus, e é isso que o crente verdadeiro faz. Adora a Deus independente das circunstâncias.
E no fim, quando Deus deu a vitória, porque o que aconteceu foi que eles foram marchando, louvando, cantando, adorando a Deus. E enquanto eles estavam indo nessa adoração lá no acampamento inimigo, Deus causou uma confusão entre os inimigos. E aqueles grupos, aquela aliança que tinha se formado para combater Judá, começou a brigar entre si. Um começou a brigar com o outro, um começou a matar o outro, e eles mataram a eles mesmos. E quando o Josafá e o povo chegou e eles olharam, os inimigos estavam todos mortos. E tinham deixado lá os despojos de guerra, tudo que eles tinham trazido. E eles gastaram ali vários dias pegando e recolhendo tudo aquilo daquela vitória que Deus deu porque eles não fizeram nada. Se eles fossem lutar, eles teriam perdido. Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas é Deus quem resolve. É Deus quem vai resolver. E depois nós vamos apenas agradecer. Foi o que Josafá fez. A hora que eles chegaram e viram aqui, então eles agradeceram a Deus. Ele e todo o povo juntos agradeceram pela vitória, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus. Então nós temos que agradecer ao Senhor, confiar, orar, buscar a Deus, agradecer e adorar, louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, algo que nós temos certeza, mesmo quando não sabemos o que fazer, mesmo quando ficamos sem chão, é que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maior do que todo e qualquer problema que enfrentamos na vida. O nosso Deus é maior do que todo e qualquer inimigo que nos ameaça, nos assola, nos aflige, do que qualquer tribulação ou tempestade que nos causa dor e sofrimento. O nosso Salvador é maior que a Covid e a pandemia que tem causado. É maior que a corrupção que assola o nosso país, que o pecado que nos atormenta, que nos assola. É maior que a morte que traz tanta dor aos nossos corações. Nosso Deus é maior. O nosso Salvador é maior. Nós temos que ter essa certeza. Josafá tinha. Josafá e o povo de Judá. E eles enfrentaram aquele momento de tribulação e de medo com esta certeza. Por isso eles olharam para Deus e confiaram em Deus. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Olhar para o Senhor, fixar os olhos nele e confiar nele. Não sabemos o que fazer, não sabemos. Mas mesmo assim os nossos olhos estão colocados em Deus. Estão fitos nele, porque ele pode todas as coisas. Ele sabe o que deve fazer. Ele sempre sabe. Para Deus não há impossíveis. Deus pode todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz, foi sepultado e ressuscitou, e que voltará para buscar os que ele comprou com seu sangue. Jesus é a solução para tudo. Josafá sabia disso. Ele orou baseado nesta certeza de que o Deus a quem ele servia podia todas as coisas. Ele orou e confiou nesse Deus maravilhoso. E esta deve ser a nossa atitude, a nossa postura, a nossa certeza quando nós vivemos esta que vivemos, em que não sabemos o que fazer. Quando perdemos um ente querido, quando chega a notícia de uma doença como um câncer, por exemplo, quando há uma tragédia no nosso lar, na nossa cidade, uma crise financeira, quando se problema na família, aquelas tribulações que nos afligem, nos assolam, nós temos que lembrar que Deus é a solução para tudo. Deus é maior do que tudo. E a certeza que temos, mesmo quando não sabemos o que fazer, nós ainda sabemos que o nosso Deus é soberano, perfeito e bom. Lembrem-se disso. Mesmo quando não sabemos o que fazer, devemos manter nossos olhos fitos em Deus, confiando nele, pois ele sempre sabe o que faz. Sempre. Então, irmãos, se você está como eu, sem saber o que fazer em muitas ocasiões, em muitos momentos, e para muitas coisas eu ainda não tenho resposta, e de fato eu ainda não sei o que fazer, eu olho para mim, para nossas circunstâncias, e eu vejo como Josafá não há força para resistir a esta pandemia e a tudo que ela tem trazido, mas os nossos olhos estão postos em Cristo, no nosso Deus, no nosso Senhor e no nosso Salvador. Se você não sabe o que fazer,
continue fazendo o que sabe que deve fazer: orar, ler a Bíblia, ser fiel, se afastar do pecado, cuidar da sua família, pregar o evangelho, trabalhar, cuidar da sua casa, né? Manter a sua rotina dentro do possível, estudar, mas acima de tudo, mantenha seus olhos fixos no Senhor. Olhe para Jesus como você olhou um dia pela fé para ser salvo do seu pecado. Continue olhando com a certeza de que Ele pode todas as coisas, que é Ele quem cuida de nós, Ele quem nos guarda do mal, Ele é a solução para todos os nossos problemas, que Ele está conosco no meio desta batalha e estará até o fim. Depois nós vamos louvá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar esses dias difíceis com a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Então coloquemos os nossos olhos nele e oremos com fé. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Amém. Irmãos, dentro disso, eu só quero avisá-los, então, que no domingo, se Deus permitir, às 10h30 da manhã, eu estarei trazendo a mensagem. Às 9h30, desculpa, Débora me corrigiu aqui. Domingo de manhã, 9h30, tá bom? Eu vou estar trazendo uma meditação, um estudo bíblico. E talvez na próxima terça teremos o culto na igreja. Da mesma forma que estávamos fazendo antes do decreto, nós vamos tentar transmitir online. Enquanto estiver tendo o culto lá, vai estar sendo transmitido também ao vivo aqui no grupo do Facebook, para os que não puderem ir. Então estejam orando por isso, mas se der eu aviso pelo WhatsApp e até aqui no grupo para todos terem a certeza, para aqueles que puderem ir, né? Estamos lá das 18 às 19 horas, das 6 às 7 da noite, tá bom? Isso, se Deus permitir, daqui a uma semana. Por enquanto, continuemos em oração uns pelos outros, buscando a Deus em nosso lar, ouvindo as mensagens, lendo a Bíblia, fazendo o culto doméstico. Orem por aqueles que estão doentes, né? Orem por aqueles que estão com Covid ou com outras enfermidades. Orem pela irmã Janaína, que está internada, pelos seus filhos, né? O Sean Tandara deu positivo, o pastor Clayton falou comigo hoje. E muitas outras pessoas pelo Brasil afora. Ao Sérgio, irmão Sérgio também, também está com Covid. Então, orem por eles, por favor, pelos familiares, aqueles que estão próximos, para Deus estar cuidando, tendo misericórdia. E vamos estar orando uns pelos outros para nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor e livres de todo mal. Não deixe de servir a Cristo, de louvá-lo e de confiar nele. Orem por mim, por minha família, tá bom? E vamos perseverar, mantendo os nossos olhos fixos no Deus que nos salvou, que nos ama e que nunca nos abandona. Eu desejo a todos uma ótima noite, debaixo das bênçãos de Deus. Agradeço a todos que ouviram. Depois a mensagem vai continuar aqui, vai estar no YouTube, no canal Diamantes Eternos. Você pode ir lá compartilhar também com outras pessoas. Não sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Cristo. Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, fiquem na presença deste Deus maravilhoso que cuida de nós. Forte abraço.